A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui de volta na retomada de nossos estudos em Romanos, desta vez iniciando o capítulo 10. Hoje nós estamos entrando na parte 32 de nosso estudo da carta, capítulo 10. Procurei preparar aqui a minha síntese de maneira a poder fazer uma abordagem inteira do capítulo 10 só no dia de hoje, mas está completamente fora de cogitação, porque o propósito aqui não é investir no tempo, seja muito ou pouco, não é prolixidade, é objetividade com grande proveito. E então nós iremos avançando no capítulo 10 até onde der. Se der para levarmos o capítulo 10 inteiro hoje, dentro desse espaço de 1 hora, maravilha. Mas se não der, faz parte, não haverá nenhum problema nós darmos sequência. Eu quero apenas lembrar a vocês o que já tem acontecido outras vezes, que a mudança de um capítulo para outro requer um intervalo de 1 semana. Então, quando encerrarmos o capítulo 10, teremos uma vacância de 1 semana para trabalharmos aí o material em cima do capítulo seguinte, a fim de podermos avançar com mais liberdade, sem nenhuma pressão. Mas hoje nós vamos avançar com o capítulo 10 quanto nós pudermos, dentro das observações que temos a fazer. Outro tanto, exatamente porque eu não tenho controle do tempo quanto até onde eu posso ir dentro do nosso texto de hoje, desta parte 32, eu não vou ler os 21 versículos do capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura até o versículo 7, vou ler até o 8. E à medida em que eu pudermos avançar, eu continuarei então fazendo a leitura. Então convido você a abrir aí a sua Bíblia em Romanos 10, leremos os versículos 1 a 8 e avançaremos nas considerações de hoje dessa parte 32. Por isso o texto diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Meus irmãos, nós estamos diante, mais uma vez, de uma sumidade, que é a abordagem deste capítulo 10. Ele faz parte daquela tríade que já temos citado aqui, 9, 10 e 11, todos eles em que o apóstolo carregou com a mensagem da nossa segurança quanto à salvação eterna. Quem estudar Romanos, o livro de Romanos, mas muito especialmente quem se detiver em cima dos capítulos 8, 9, 10 e 11, em especial 9, 10 e 11, e ficar inseguro quanto à sua salvação, está na hora de rever a sua conversão. Aliás, qualquer ramo da confissão evangélica protestante que não puder, no seu ensino, no seu querigma, na proclamação do Evangelho soberano e salvador de Cristo, garantir ao discípulo, ao fiel, ao seguidor, a segurança da sua fé e da sua salvação por meio da fé em Cristo Jesus, tem de rever todo o seu ministério chamado. Não só temos o concurso do Espírito Santo, quanto temos a palavra de um Deus que não falha, não mente, não nos deixa confusos. A Bíblia diz isso. Mas o que temos aqui como pérola, neste capítulo 10, é a forma como Paulo faz uma nova abordagem em cima do que ele veio discutindo. Ora, nós estivemos considerando aqui com vocês, já há bom tempo, desde que estamos estudando ao longo de 32 semanas, que na verdade é bem mais do que isso, né? Houve aquelas partes divididas, A, B, C, então são quase 40 semanas.
em que temos estudado a carta aos Romanos, nós já deixamos claro aqui que Paulo, ao entrar no capítulo 8, ele faz uma espécie de salto do 5 para o 8, porque tinha feito como que um parênteses entre os capítulos 5 e 6, entre os capítulos 6 e 7. De igual maneira, quando ele entra no capítulo 10, é como se ele estivesse fazendo um novo parênteses entre os capítulos 9 e 11. Eu não estou dizendo que é um capítulo dispensável, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo a você é que se você terminar a leitura no final do capítulo 8 e pular para o capítulo 12, você vai ter um longo parêntese que pode passar dos 9, 10 e 11. De igual maneira, se você pular do final do 9 para o início do 11, o 10 também pode ser dispensado. Mas ao dizermos que ele pode ser dispensado, em hipótese alguma estamos dizendo que é menos importante, é menos significativo, que não acrescenta, que você pode passar sem ele. Não, o que estamos dizendo é que na formatação do texto, da exposição do apóstolo, ele realmente cria um parênteses explicativo. E é o que temos aqui no capítulo 10. Ora, você veio acompanhando a gloriosa e grande doutrina da eleição, no capítulo 9. Deixamos claro que a abordagem de Paulo no capítulo 9 é sobre a soberania de Deus. Tivemos que evocar grandes mestres e grandes nomes, por conta da divisão que existe na igreja a respeito dessa doutrina e da própria soberania de Deus ao longo dos séculos. E isto continua varrendo por aí. Nós vamos ter sempre esses dois tipos de crentes, é que eu posso dizer que são dois tipos só. O que por não entender ou ficar assustado com aquilo que está além da sua capacidade de entender, por ser espiritualmente reduzido na inteligência espiritual, ele larga de mão, ele não quer ouvir falar. Agora, quando você sabe que a sua fé vem do ouvir a pregação de Cristo e você precisa fortalecê-la, alimentá-la, dar a ela aquilo que Paulo chama de alicerce, você não pode deixar passar batidas as coisas profundas de Deus, em hipótese alguma. E a outra questão está no fato de que a soberania de Deus assusta a grande maioria mesmo dos crentes. Por que assusta? Porque nós temos uma necessidade inerente de termos um Deus do qual nos apropriemos, que podemos controlar. Quem pode controlar a soberania de Deus? Qual é o nosso grande enigma, o grande mistério da humanidade a respeito da vida eterna? Que de eternidade ninguém entende nada. Qual é o ser humano que algum dia pôde ou poderá entender a eternidade? Nenhum. Nunca existiu, jamais vai existir. Nós nascemos temporais, nós somos filhos da temporalidade, e a eternidade excede toda a capacidade intelectual, espiritual, intuitiva do ser humano. E Deus é eterno. De igual maneira, a soberania de Deus ultrapassa a capacidade do homem entendê-la. E isso assusta, porque se eu não posso entender a soberania de Deus, eu vou ter medo dela, de me sujeitar a ela. O que no outro tanto significa que a minha fé é altamente questionável, porque se fé traduz por confiança, e eu não descanso em Deus, eu não confio num Deus que é soberano, eu tenho que dar outro nome para a minha fé ou para a confiança. Mas quando Paulo entra com a soberania de Deus, que resulta na eleição, a escolha que precede os dias da eternidade, ou os nossos dias em termos da eternidade, a alma humana fica, por um lado, teria de estar profundamente grata, por outro, fica preocupada, fica assustada. E Paulo aborda a eleição sem meias palavras. Foi dele que nós ouvimos dizer categoricamente a iniciativa de Deus. Foi Jesus quem proclamou, fui eu que escolhi vocês, vocês não me escolheram, usou o verbo escolher, que traduz eleger. E nós não temos como escapar disso aí. A questão está no fato de que a grande divisão teológica que dividiu, fendeu a igreja em duas partes, desde os dias da Reforma, porque isso começou com Calvino, João Calvino, se deu pelo fato de que
a Bíblia e a revelação foi abordada pela lógica humana. A lógica humana perde todo lugar, todo poder, toda a capacidade de existir diante da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus ultrapassa a lógica. E a verdade é que nós não podemos, então, apelar para a lógica. Porque pela lógica ficaria claro que se Deus elege alguns para serem salvos, elegeu outros para se perderem. Foi isso que o supra-calvinismo inventou. E se deu mal. E isso abriu espaço para que viesse o arminianismo, que por sua vez veio tentar fazer uma conciliação, remediar, aliviar isso aí. Mas aí já partiu para o outro extremo, porque também pegou carona, colocou um pezinho no semi-pelagianismo, e ao mesmo tempo em que carregou sobre os poderes humanos a vontade do homem, a decisão do homem para aceitar essa graça, ainda abriu espaço para a ideia de que esse homem pode rejeitar tudo depois de ter recebido. Nasceu de novo, mas pode desnascer e perder a salvação. São estupidez ou coisas estúpidas que a mente humana criou e intoxicou a igreja com o nome de lógica. A nossa lógica só vai se atrapalhar e nos atrapalhar. Então é belíssimo quando você entra no capítulo 10, porque o Paulo, que está sobrecarregado de angústia e preocupação com o seu povo de Israel, que não está salvo, entra no capítulo 10, expondo de novo o seu coração, falando da sua angústia, mas agora ele vai expor a revelação da justiça de Deus com ternura, como se ele, em lugar de estar confrontando, como parecia no capítulo 9, agora vem tentar aconselhar no capítulo 10. O que temos aqui é o apóstolo Paulo, ao expor a verdade de que Deus elege para a salvação, deixa claro no capítulo 10 que esta eleição não dispensa a responsabilidade do homem em responder a ela. Temos como explicar isso? Não, é ilógico. Está por conta da soberania de Deus. E dissemos tudo isso na exposição do capítulo 9, para o qual preparamos os irmãos até mesmo com uma introdução, para mostrar que são duas verdades que correm em paralelo e não sabemos, cobertas por uma nuvem, se lá em cima elas se juntam, se unem. A verdade é que a eleição, a soberania de Deus, corre em paralelo com a responsabilidade, a resposta do homem, chamada arrependimento. Arrependimento. Que todo o Evangelho proclama. Então nós vamos entrar agora nesse texto, que eu estou chamando de pérola doutrinária, porque ele elucida a exposição que ele esteve fazendo. Depois então de termos ouvido a exposição minuciosa de Paulo sobre a soberania de Deus, que ele explicou em 4 questões, nós fomos aí pelas mesmas vias do reverendo John Stott para mostrar aquela divisão que é natural, está no texto, são 4 divisões, 4 questões que ele levanta. Aqui também eu procurei dividir o capítulo 10 em 4 partes, por isso que eu sei que eu não vou chegar nem na metade delas hoje, para poder tornar o assunto mais claro, mais explícito para nós. Mas a verdade é que depois dele ter respondido aquelas 4 questões no capítulo 9, ele vai voltar ao tema da sua angústia por seu povo de Israel. É como ele começa no primeiro versículo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ora, ele deixou claro para mim e você no capítulo 9, que ele estava entendendo por que Israel, como povo, resistiu e rejeitou a oferta de Deus em Cristo Jesus, e por isso estava perdido. Quando era um povo, por ascendência abraâmica, eleito na vontade de Deus. Como que um povo eleito pode se perder? Aí ele dá uma explicação que ele vai encontrar nos profetas. Aqui no capítulo 10 também ele vai se servir muito do Velho Testamento. Porque você não tem como estudar o Novo Testamento, ser cristão sem o Velho Testamento. Isso não existe. E aí o que ele vai fazer aqui? Que ele vai simplesmente se explicar e explicar aos judeus que estão ali por detrás, inquirindo a ele: olha, Deus salva um remanescente que representa todo o povo. Ele avisou isso, um remanescente que seria salvo. Foi isso.
Aí ele vai terminar o capítulo 9 mostrando que Deus, em face da rejeição de Israel, não porque foi surpreendido, mas porque ele já sabia disso desde a eternidade, que o seu povo resistiria, veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, ele então decidiu que ele criaria o meio de alcançar os outros fora da forma como Israel deixou de cumprir. Qual foi o propósito original de Deus? Ele cria um povo através de Abraão, e ao chamar Abraão, ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repete essa promessa a Jacó, em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas os judeus entenderam assim, eu sou eleito, que se dane o resto, e porque eu sou eleito eu estou garantido, e então eu tenho minha própria justiça, eu estarei na eternidade com Deus, o resto que se dane. E na verdade, abriram mão, é o que ele vai nos explicar aqui no capítulo 10, da via pela qual ele estabeleceu a lei, que era para apontar Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo que satisfaria a sua justiça santa, perfeita, pagando o pecado e recebendo a ira dele sobre o pecado em si mesmo. Israel rejeita isso e Deus diz, você rejeitou meu plano. E não há outro plano. Mas eu vou continuar cumprindo o meu propósito, que era, através de você, Israel, abençoar todas as famílias da terra. Você rejeitou o meu plano, mas eu vou abençoar todas as famílias da terra. E então ele chama os gentios, as famílias da terra, para a graça salvadora. Foi isso que você ouviu lá no capítulo 9. Aqueles que ele tinha considerado não meu povo, ele chama seu povo. Aqueles que a quem ele revelou, Israel buscando a justiça pela lei não a alcançou, mas aqueles que não a buscavam a alcançaram pela fé. É isso que Paulo falou para nós no capítulo 9, você entendeu. Mas a angústia do coração dele continua. Bem, nós temos um povo perdido no meio do povo de Abraão, que até aqui se conheceu como povo de Deus. Esse povo está perdido. Os seus não o receberam, mas é meu povo, é a minha família, são meus irmãos. É o que ele fala no início do capítulo 9 e repete aqui no início do capítulo 10. E então ele vai nos esclarecer de uma forma muito linda, derrubando, dando um tiro que eu diria de bomba atômica, na tal lógica que criou os dogmas, o calvinismo exagerado e o arminianismo extremado. Ele deu um tiro ali que eu não posso chamar nem de canhão, ele detona com tudo. Quando ele chega e diz, Deus elegeu sim, mas eu posso orar pelos que estão perdidos. É o que ele diz no versículo 10, e vou orar para que sejam salvos. A questão é, vamos fugir da lógica. A questão é, eu me sujeito a uma soberania de Deus. Eu não sei como é que a minha oração vai, de alguma maneira, atuar nesta questão de eleição de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Os eleitos precisam crer e precisam se arrepender. Então eu vou orar para que eles, que eu não sei quem e quais deles são eleitos, creiam, se arrependam. Essa é a lógica. É disso que vamos falar, porque é disso que ele está falando no capítulo 10, a partir dos versículos que ainda não lemos. Eu li somente até o 8. Então vamos atingindo agora o desenvolvimento da nossa exposição deste início aqui do capítulo 10, como eu estive lendo. Então, ele volta ao tema da sua angústia por seu povo Israel, e vai aqui fazer a abordagem que vai se contrapor a qualquer conceito baseado simplesmente na lógica, como eu estive falando, de que à luz da doutrina da eleição, a lógica, qual é a lógica? À luz da doutrina da eleição, não se deve ou não seria necessário pregar a salvação para ninguém, já que a eleição resolve a questão. Pensam vocês que isso aí é uma hipótese? Não, isso é um dogma. Crido, defendido por grandes correntes evangélicas. Conheci um pastor famoso, digno de todo respeito, homem de Deus, que era absolutamente contrário
as missões para os povos originários, os povos tribais. Ele dizia, por que nós temos de ir pregar para índios com toda essa trabalheira? E falava mil coisas. Deus tem os seus eleitos lá. Eu ficava espantado olhando para ele. Primeiro que ele estava dando um tiro na obra de missões. Segundo que ele estava dando um tiro na sua vida como pastor e cristão, porque ele só estava crente em Jesus, só não era pagão e primitivo, porque alguém veio pregar a salvação para os brasileiros tupiniquins, que somos nós. Afinal de contas, as grandes missões tinham surgido 1000 anos antes que o Brasil existisse. Isso aí já diz tudo. Mas há aqueles que raciocinam dessa maneira. Se Deus elegeu alguns para a salvação, para que vamos pregar para eles? A eleição resolve esse problema. É então que, se contrapondo a isto, o apóstolo mostra uma simbiose que não atende à lógica humana. Qual é essa simbiose? Ele vai mostrar aqui no capítulo 10 que a soberania de Deus implica numa resposta humana, via crer pela fé e a partir daí o arrependimento. O problema está no fato de que então surge um grupo, um dogma chamado arminianismo, que vai dizer: esta decisão humana se antecipa e decide tudo a nível da salvação. Isso traz poderes para o homem, isso traz poder para quem prega, isso traz poder para quem crê. Porque aí eu passo a controlar Deus. Aí eu sou grato a Deus, mas ao mesmo tempo eu dei um voto de favor a Deus. Deus me deve alguma coisa. Eu poderia estar dando de mão. Gente, estamos falando de coisas que, colocadas desta maneira, com toda esta ênfase de ridicularização que eu estou colocando aqui, parece que são irreais, mas não são não. Elas regem denominações inteiras. Elas levam crentes até as vésperas da morte. Eu fui expulso, literalmente, da casa de uma mulher quando eu estava no seminário. Quando eu disse para ela que o crente, sem certeza da sua salvação, certamente não estava salvo. Porque ela não tinha certeza da sua salvação e dizia para mim: nenhum crente pode ter certeza de que está salvo. E quando eu afirmei para ela que, sem certeza de salvação, o cristão não era cristão, ela me botou para fora da casa dela, literalmente, me considerando herege. Bem, ela morreu. Faz bem pouco tempo que ela morreu, já com mais de 90 anos. E eu tinha feito um desafio a ela. O meu desafio foi: uma vez que você creu em Cristo e nasceu de novo, qual é a razão para não ter certeza de que está salvo? Porque se eu estiver em pecado, eu não tenho salvação. Eu disse: em algum momento você estará sem pecado? Por qual pecado você deixará de entrar no céu? Ou sem qual pecado você entrará nele? O fato de haver eleitos não significa que os demais estão impedidos de se arrependerem, e outro tanto de que os eleitos poderiam passar sem arrependimento. Esta é a conclusão sumária do texto deste capítulo 10, meus queridos. Lloyd Jones, que é o calvinista mais de bandeira que eu já conheci, no meu entender, ele chega aos limiares do extremismo do calvinismo sem ser tão extremado quanto era Spurgeon, Charles Spurgeon. Mas ele era calvinista de bandeira. Pois foi ele quem, comentando sobre esse capítulo 10, na página 22 do volume 10 de seu comentário de Romanos, ele diz para nós, ele elabora este ponto com maestria. São estas palavras, as palavras dele, que eu compartilho com você agora. Eu pego um trecho já começado, onde ele diz assim: você diz a si mesmo, não sei se aquela pessoa é eleita ou não, e então como posso orar por sua salvação? Ora,
Essa é justamente a razão pela qual você deve orar por esta bênção, porque você não sabe. Ele está falando isso baseado em quê? No fato de que Paulo começa este capítulo 10 dizendo exatamente isso. A minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu estou orando para que eles sejam salvos. Eles estão perdidos. Eu disse isso para vocês no capítulo 9, mas eu estou orando a Deus para que eles sejam salvos. É baseado nisso que Lloyd Jones está fazendo esse comentário aqui. É porque não sabemos quem é eleito e quem não é, que devemos desejar a salvação de todos e orar pela salvação de todos. E o pregador deve oferecer o evangelho a todos e insistir com eles que o aceitem. Eu não sei. E é porque não sei que eu o posso oferecer a todos. São palavras de Lloyd Jones. Vocês percebem, ele continua, vocês percebem a falácia dessa migalha de lógica a qual me refiro? Deus poderia facilmente salvar os eleitos sem nós. Deus poderia salvar os eleitos se tivesse sido essa a sua escolha, sem pregação, sem orações, sem nada. Afinal de contas, Lucas 1,37, ele põe aí, para Deus nada é impossível. Mas Deus ordenou que realizaria a sua obra de salvação por nosso intermédio. E o método pelo qual Deus salva as pessoas, como o capítulo 10, este aqui, nos indica tão maravilhosamente, é a pregação e tudo que ela envolve, que em teologia, fazendo parênteses, nós chamamos de graça objetiva. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, é Paulo tomando o texto lá no versículo 15, aqui que não lemos, mas leremos no momento certo, tomando o texto de Isaías, para mostrar como que se impõe que as boas novas sejam pregadas. E continua Lloyd Jones, ele ordenou que isso acontecesse tendo como instrumento alguém que estaria pregando, outros ouvindo e outros ajudando com argumentos e com oração. Por conseguinte, se não fizermos estas coisas, não estaremos adotando o método de Deus. É a soberania de Deus. Você entende por que Deus ouve orações? Aqui sou eu criando ilustrações para esclarecer mais o argumento. Você entende a oração? Você entende de oração? Você entende por que Deus ouve a oração? Não temos lógica para a oração. O Deus cuja palavra diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Deus cuja palavra diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, ele já conhece todo. Estarão eles ainda falando e eu os ouvirei. E Jesus disse, o Pai sabe todas as coisas que vocês necessitam antes que as peçam a Ele. Esse mesmo Deus diz para mim e para você, ore sem cessar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei e atenderei. Como explicar esse mistério? E há aqueles que então, por conta disso, meus queridos, pegando carona na sua carnalidade religiosa, carnalidade envernizada de piedade evangélica, crescem com pseudo-poder espiritual, pensando que a nossa oração tem o poder de mudar a vontade de Deus. Fazer a mão de Deus agir. Isso é um perigo, não é? Porque vão ler o texto de Elias e entender segundo essa ótica da carnalidade humana. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo pode muito e tudo, por conta daquele a quem o justo ora. Mas voltando ao início do capítulo, em especial esse verso 1, onde ele mais uma vez expõe seu coração apaixonado, nós temos aí um argumento irrespondível ao fato de que a eleição dispensaria a missão evangelizadora do cristão, a quem for ordenado, indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. O argumento é irrespondível. A eleição não dispensa a pregação, não dispensa a oração, não dispensa o testemunho. Paulo deixou claro com fortes argumentos do capítulo 9 que os israelitas não estavam salvos fora da justificação pela fé, por meio das obras da lei, por meio de rituais ou por conta da sua ascendência abraâmica. Ele deixou muito claro para eles que eles estavam fora de Cristo e que fora de Cristo não havia salvação.
Ele deixou claro para eles no capítulo 9 que eles estavam perdidos. E Jesus deixou muito claro para aquele grupo de ultra-religiosos que o ouviam: se vocês de igual maneira não se arrependerem, de igual maneira perecerão. E isso não impediu este homem de começar a orar pela salvação deles. Ele deixou claro que, como povo, eles estavam fora e perdidos. Deixou claro que Deus elege alguns para a salvação em Cristo. A porta estreita, são poucos os que passam por ela. Deixou claro que doía seu coração saber que seu povo, seus irmãos, a quem a lei e os oráculos foram confiados, a quem pertenciam os profetas, os oráculos, estavam postos de fora. Na linguagem de Jesus, lembram? Citamos semana passada, na semana anterior, a penúltima, quando falávamos aqui da parábola em que ele disse que viriam muitos do Oriente e do Ocidente se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, mas vocês ficarão de fora. Estava se referindo aos judeus. A despeito disso, e exatamente porque a dor do seu coração o movia a favor do seu povo, ele deixou claro também que assumia o compromisso de orar pela salvação deles. Saber que Deus tem eleitos não o impedia de orar para que fossem salvos. Então é isso que de igual maneira tem de nos mobilizar. Sempre. Qual é a prova final que você tem de que alguém é eleito? Porque ele creu em Cristo Jesus. A partir daí, então, ele vai se repetir toda a sua argumentação do capítulo 9, mas agora resumindo o seu ensino e de uma forma terna, como eu disse, procurando agora esclarecer, explicar, atrair, não confrontar. Ele está cheio de esperança de que os seus olhos, os olhos deles, sejam abertos para que creiam pelas vias estabelecidas por Deus. Escrevendo aos Coríntios, ele diz, eles estão com o véu ainda posto sobre os seus olhos, de igual maneira. Paulo sabia outro tanto, isso valia para os judeus como vale para qualquer outro pagão, que o Deus deste século cegava o entendimento dos incrédulos, eles estavam incrédulos quanto ao Messias. O entendimento estava cego. Era necessário, então, orar para que o entendimento fosse aberto, porque é isso que ele vai dizer logo agora no versículo 2, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento ou no entendimento, como diz a versão Almeida, Revista e Corrigida. Não se baseia no conhecimento, não se baseia no entendimento. Tem zelo sem entendimento, tem zelo religioso, fanático. O fanatismo é o zelo sem conhecimento, é o zelo sem entendimento. Triste, né? Então ele carrega no peso da confissão via a fé do senhorio de Cristo. Qual é a garantia de que alguém é eleito? É quando ele confessa a Cristo como seu Senhor. E esta confissão tem seus detalhamentos aqui para que ela não fique mera verbalização, que é hipocrisia religiosa, é dogmatização. Que infelizmente, meus queridos, você sabe disso. Se você é um crente que tem um mínimo de uma caminhada de alguns anos, você sabe a que a igreja evangélica reduziu a confissão para a salvação em Cristo. Criou um dogma. De maneira que se a pessoa verbaliza que crê em Jesus, ela agora já é nosso irmão em Cristo, passou para o nosso lado, vamos batizar, botar uma Bíblia na mão dessa pessoa e dali está tudo bem resolvido. Isso é canalice religiosa. A confissão não é verbalização. A verbalização é a exteriorização daquilo que se torna insuperável, já tendo ocorrido do lado de dentro. No coração, como Paulo declara aqui neste capítulo 10, com todas as letras. Mas se alguém confessa a Cristo segundo esses critérios que ele apresenta aqui, ou de fato é salvo, de fato é eleito, de fato tem a vida eterna. Por quê? Vamos lembrar de novo 1 Coríntios 12:3. Ninguém pode declarar Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Ou é o Espírito Santo de Deus quem convence, ou é o Espírito Santo de Deus quem nos derruba diante do senhorio de Jesus. Ou o nosso intelecto, a nossa religiosidade
exposição psicológica convincente de palavras poderosas que até os coachings por aí podem fazer, e hoje não está faltando pastor que faz coaching nos púlpitos, salva. Não. Vai produzir uma confissão que é espúria. Vai cair naquilo que Jesus chamou de ouvindo, creiam e lhes sejam perdoados os pecados. Eu não quero que isso aconteça, porque apenas ouviram. Foram convencidos por argumentos mais fortes do que os seus próprios argumentos. Não. Ou é obra interna do Espírito de Deus, ou não acontece nada. Por que chamamos os grandes eventos que marcaram a história da igreja com o nome de avivamento? O que alguém define como avivamento? Bem, nós temos duas formas de definir avivamento. A forma histórica, é uma palavra criada, técnica, ela não existe na Bíblia. A forma histórica, que tem o registro histórico dos eventos, das incursões de Deus no meio do povo, ou de uma igreja, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de uma nação inteira. Ou a forma estereotipada, que é mera forma que hoje em dia estão tendo por aí. Qualquer cultozinho mais agitado, mais barulhento, mais cheio de confusão, qualquer entusiasmo, qualquer ai Jesus, glória a Deus e aleluia, estão chamando de avivamento, que não tem nada a ver. O que é avivamento de fato? O avivamento, ele é marcado por uma rendição a partir da convicção profunda de pecado e da justiça de Deus. A história dos avivamentos está pontilhada desses eventos, desses fatos, de homens e mulheres, aos magotes, caírem de rosto em terra, chorando por conta de seus pecados, temendo a ira de Deus, e depois explodindo em adoração pela paz com Deus que excede todo entendimento. Levantando-se dali, buscando uma vida transformada, não apenas no entusiasmo emocional de um evento e de um culto, mas mudança radical. Os grandes avivamentos fecharam centros de diversão promíscuos das cidades onde eles aconteceram, e a história os registra. E não fecharam porque alguém estabeleceu leis, porque ficaram vazios, porque foram à falência, pelo fato de que os pecadores se voltaram para Deus e quiseram passar a viver para a glória dele em uma vida reta. Então isso é muito importante para a gente considerar. É o Espírito quem convence. Não se deixe convencer por alguém que te pede oração, você ora e obtém um resultado e essa pessoa volta agradecida e fica empolgada querendo mais oração e achando já de imediato que ela agora é sua irmã em Cristo e pertence à sua fé. Cuidado com isso. Há sinais da graça. E o sinal convincente da graça é arrependimento de pecados. É a convicção de que se é pecador e outro tanto de que se recebe perdão de pecados pelo sangue de Jesus e pelo amor de Deus nele revelado. Outro sinal incontestável da graça é paixão pela palavra, fome e sede dela, é desejo de busca de Deus e de viver para Deus e de viver com Deus e não correndo atrás dos favores de Deus. Por isso que as igrejas estão abarrotadas de evangélicos perdidos nos seus pecados, como toda a nação de Israel estava nos dias de Paulo. Só havia um remanescente salvo. Esta é a verdade. Então Paulo carrega no peso da confissão via fé do senhorio de Cristo. E aí o seu ensino se torna magistral. E aí eu vou ao primeiro dos 4 pontos que eu disse que eu dividi o capítulo 10 em 4 pontos, eu vou ao primeiro deles. Eu vou reler então os versículos 2 a 8 por causa da abordagem que eu vou fazer, onde ele vai mostrar o tropeço da religiosidade da forma, que eu já até precedi aqui, antecipei um pouquinho com essa abordagem que eu acabei de fazer. Posso testemunhar, ele está dizendo, que eles, os meus irmãos, os judeus, têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no entendimento, no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo,
ou o objetivo da lei é Cristo, a lei como aio, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Paulo está fazendo aqui um contraponto. Ele está mostrando que a lei, segundo as palavras de Moisés, estabelecia só vai haver vida se ela for cumprida. E aí nós vamos vê-lo dizendo tantas outras vezes mais. Ninguém consegue cumprir a lei. Logo não haverá vida. Porque Paulo deixou claro, escrevendo aos Gálatas, se alguém tropeçar num ponto da lei, perde todos os outros. Os judeus arranjaram uma tangente, os rabinos, dizendo, não, há pontos essenciais, eles são 616 pontos essenciais. E você pode cumpri-los todos. Blefe. Blefe. Isso não existe. Mas a justiça que vem da fé diz, agora é Paulo que está dizendo, se contrapondo ao que Moisés disse. Não diga em seu coração quem subirá aos céus. Ele, na verdade, está fazendo uso aqui do texto de... É o texto de Isaías? Não, perdão. É o texto de Levítico. Deuteronômio 30:12. É Deuteronômio 30:12 e 30:14. Ele está dizendo, quem, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Querendo dizer, a lei me faz subir aos céus para eu alcançar a salvação. Quem subirá aos céus? E aí ele está dizendo, isto é, para fazer Cristo descer. Ele já veio, já aconteceu. O Messias já veio, já cumpriu. Quem descerá ao abismo? Ou seja, para pagar o preço da ira de Deus sobre o pecador. E aí ele explica, entre parênteses, é o que você tem aí, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Já aconteceu, ele ressuscitou, o Messias cumpriu o seu ministério e ressuscitado garantiu a justiça eterna para todo aquele que nele crê. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Ora, quem é que diz? A justiça que vem da fé. É isso que ele tinha afirmado no versículo 6. Então aqui no versículo 8, ele está voltando ao ponto para dizer, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. E aqui ele está de novo citando o texto de Deuteronômio. A palavra da fé que estamos proclamando. Ele entendia do zelo religioso que cega. Ele era o maior exemplo disso. Foi por conta do seu zelo religioso, fanatismo religioso, que ele odiou a igreja, a perseguiu e matou e botou dezenas de pessoas ou centenas nas cadeias e matou outros e consentiu com a morte de alguns, como aconteceu com Estevão. Naquele seu zelo, estava louco, ensandecido e acreditava firmemente que estava servindo e honrando a Deus, até ouvir Jesus jogando no chão, dizendo para ele, porque tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O zelo o cegava. Então ele está dizendo, eles têm zelo sim, eles têm zelo pela lei, eles têm zelo de buscar uma justiça pela lei, mas estão sem entendimento, não vão a lugar nenhum, não serão salvos por conta disso. Ele entendia disso, claro que entendia. Eles se aferraram ao conceito de cumprir para receber, e eles faziam isso em função de cumprir a lei. Era cumprir o quê? Para receber favor de Deus, para serem agradáveis a Deus, aprovados por Deus, cumprir a lei. Mas isso acontece com todos os religiosos no mundo. E nós estivemos começando isso tudo aqui hoje, denunciando uma linha evangélica que também vai por aí. Os que querem agradar a Deus através de obras, através de realizações. Os que acham que realmente só têm acesso a Deus para orar e ser ouvidos, se tiverem méritos, se adquirirem méritos evangélicos. Então aquilo que lhes é ensinado na Igreja Católica, aquilo que lhes é ensinado em outras seitas, eles vão criar e vai haver quem promova isso dentro da Igreja Evangélica. Uma das regras que a Igreja Evangélica faz para criar méritos é o crente que cumpre agendas, é o crente que cumpre programas. Se ele não cumpre, ele fica em déficit.
ele é acusado, ele é mal visto, ele já é reprovado, já de cara. Se ele cumpre, ou aplaudem, ele é bonitinho, ele obedece todas as normas. Isso é trágico. E uma das coisas que denuncia isso bem de perto é aquele crente que está sempre correndo atrás de pastor, pastora, missionáriozinho, missionariazinha, para que ore por ele, porque no fundo ele entende, a oração dele é mais poderosa, a dele Deus ouve, ele tem mais mérito do que eu. É o sacerdotalismo entre nós. No fundo é o que move. O sujeito se sente indigno e pior, determina que o outro é digno ou mais digno. E então, porque é digno ou mais digno, Deus o ouvirá. Triste, não é? Isso ainda existir entre nós, os crentes da justificação pela fé, da graça sem mérito. Mas ainda existe. E, infelizmente, está faltando quem chega e diz, não, acorda, desperta tu dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você foi feito agradável a Deus no amado, é em Jesus. Seus deméritos, o máximo que podem fazer, e você os tem e os terá sempre, é entristecer seu coração, entristecer o Espírito de Deus. Mas isso não vai fazer com que você seja menos aceito, não aceito e nem ouvido. Se o meu demérito me torna inviável para ser ouvido por Deus, eu nunca chegaria ao Salmo 32, ao Salmo 51, ao Salmo 91. Eu nunca chegaria ao Salmo 130, das profundezas a te clamo, Senhor. Eu vou depender de que alguém interceda por mim, eu vou depender de fazer confissão auricular para que alguém me absolva e eu seja aceito. Meus amados, isso tudo é heresia, blasfêmia, são coisas inventadas pelos homens que trazem poder para o homem, poder eclesiástico, poder de clero. Isso é uma infâmia. Era contra isso que Paulo estava lutando o tempo todo, mas os judeus perseguiam isso aferradamente, assintosamente. Eles vigiavam tudo. Se tem véu, se não tem véu, se o cabelo está comprido, se o cabelo está curto, se está curto, por que não está coberto por véu? Eles vigiavam tudo, os filatérios, tem que aparecer, tem que mostrar que a barra da manta é muito larga, que está cheia de textos escritos ali dentro, que a vida é piedosa, que jejua e aparece nas praças com aquela cara engelhada de quem está passando fome, para mostrar aos homens que jejuam. Jesus atacou tudo isso e os chamava de hipócritas. A verdade é que os judeus, sem zelo, achavam que podiam agradar a Deus através de favores religiosos. Hoje as pessoas ainda pretendem, reduzem Deus a este nível tão promíscuo de fazer troca com ele. Se tu me deres, eu te darei isso, eu vou comprar na loja, vou entregar, vou lá na igreja, vou colocar no altar. Triste, não é? Ainda há muito de Jacó em nós. Se o Senhor me fizer ser bem sucedido, eu vou dar o dízimo de tudo que eu receber. Ele não fez favor nenhum a Deus, foi Deus quem disse, trate de dar o seu dízimo. Quer eu te dê alguma coisa, eu não dê. O que você tem não é seu. Você só é mordomo daquilo que passa pela sua mão. Mas nós temos toda essa mesquinhez religiosa de Jacó. Ainda há muito de Jacó dentro de cada um de nós. Isso é muito triste. Triste é saber que tem quem alimente isso. Quem ganha por detrás disso, desses méritos e deméritos do ser humano. É triste. A eclesiologia faz isso. Então, todos os religiosos no mundo, eles tentam fazer troca com a divindade a quem adoram. Tentam apaziguá-la com favores. Para os judeus, cumprir a lei era a via da justificação para obter o favor divino. E para os demais, especialmente os pagãos, qualquer obra que os critérios de seus dogmas ou de suas convicções íntimas determinarem. E continua assim. Mas a justificação divina é unicamente por meio de Cristo e de sua obra, é o que Paulo deixa claro aqui no versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. É para quem crê. E a verdade é que a justiça do homem, se fosse possível de ser alcançada e cumprida, nunca
passará de trapo de imundícia aos olhos de Deus. Então Cristo é o fim da lei, tanto no sentido de ter encerrado a função da lei que serviu de aio para nos levar a Cristo. Agora Cristo veio, eu não preciso mais da lei para ir até Cristo. Quanto ao fato de que ele a cumpriu em nosso lugar. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la, e ele a cumpriu em nosso lugar, satisfazendo a justiça da santidade de Deus de que a lei falava em todo o tempo. Então ela perdeu validade para a salvação. E aquilo que para o judeu era lei, para os demais, são várias manifestações de méritos e de obra. Por isso é que nós precisamos ficar de olhos abertos e atentos para aqueles que pensam que até mesmo a sua confissão é um mérito. Ah, eu creio em Cristo, então eu tenho uma fé que me salva. Não. Você foi salvo por meio da fé, mas a sua fé não te salvou. A fé não é obra nenhuma. E você não pode produzi-la. Ou você tem porque Deus deu, ou nunca terá. Nunca terá. E a Bíblia é clara quando diz que a fé não é de todos. Então, rale seu joelho, rale sua testa no chão de gratidão e de adoração, porque você crê. Dizem que Voltaire teria dito para um aluno dele, muito cristão, que procurou evangelizá-lo, e ele o ouviu até o fim. E quando acabou de ouvir, teria dito para esse aluno, menino, se eu pudesse crer como você crê, eu passaria toda a minha vida de joelhos até o dia da minha morte, só de gratidão. Pessoalmente, eu tinha um chefe que me perseguia e parecia que me odiava por causa da minha fé. Mais tarde, anos depois de ter sofrido horrores na mão dele, eu fui descobrir por que ele me detestava. Primeiro que eu fui colocado na mão dele para trabalhar com ele, acabei o substituindo na empresa. E aí isso já o incomodava. Depois ele descobriu logo de cara, porque eu era aquele tipo de crente, como até os dias de hoje, transparente em tudo, que eu era cristão. Depois eu descobri qual era a revolta dele. A revolta dele estava no fato de que, se pretendendo ateu, desde que se pretendeu nascer, ele gostou de uma moça no interior de Minas Gerais, na cidade de Lafayette. Ele gostou dela e começou a namorar essa moça que era uma crente claudicante e descobriu que ela era filha do pastor presbiteriano daquela igreja, o conselheiro Lafayette. E então ela ficava dividindo o tempo com ele, com a igreja, porque era a igreja do pai dela, o pai era o pastor. Ela foi criada na igreja e ele começou a sentir raiva disso. Primeiro, porque ele não conseguia convencê-la do seu ateísmo. Segundo, porque a igreja a roubava dele. Então ele decidiu, ele me contou isso anos depois, ele decidiu que ia tirá-la da igreja, e a tirou. Era uma crente claudicante, ela só era filha do pastor da igreja. Mas filha de Deus não era, não tinha nascido de novo. E ele a tirou da igreja. Já estavam velhos. Ele tinha o dobro mais um pouquinho da minha idade, e então esses anos todos que eu tinha de vida, eu acho que ele já tinha casado com ela. Que ele já tinha netos. E ele se regozijava no fato de que o seu ateísmo conseguiu evangelizar a filha do pastor, e ele tirou a filha do pastor de dentro do evangelho para viver as suas trevas com ele. Mas de repente bateu uma luz ali na frente dele. E aquela luz o incomodava muito. Passados uns anos, ele teve uma doença quase que foi fatal. Ele foi às portas da morte. 15 dias depois de ter quase morrido, ele volta à empresa. Magro, pálido, abatido, mas já não era mais o mesmo homem. Era um homem deprimido. Um homem que enfrentou aquilo que faz com que qualquer homem perceba que ele não passa de verme, a morte. E aí esse homem, num dado momento, disse para mim exatamente o que dizem que Voltaire disse para o seu discipulador, pretenso discipulador. Eu sei que nós não podemos descrer de todas as coisas o tempo todo, porque a gente acaba caindo em descrédito pessoal. Mas para mim é impossível crer. Eu gostaria de poder crer. Não tanto quanto você, mas pelo menos crer um pouco
como você crê. Foi isso que ele disse para mim. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Então aqueles em cujo coração ela se revelou e eles se rendem a Jesus, sejam gratos, sejam adoradores, profundamente adoradores. Meus amados irmãos, eu vou entrar agora, teria de entrar na segunda parte do capítulo 10, seria os versículos 9 a 13. Já esgotou o nosso tempo e ela vai continuar semana que vem. Então, parte 33, quinta-feira que vem, querendo Deus, capítulo 10 ainda, nós iremos então para a segunda parte do capítulo 10, e esperando, quem sabe, entrar aí no capítulo, na terceira e quarta parte, porque, como eu disse, eu dividi em 4 partes. Você é crente em Jesus? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja tal ou tal. Membro de igreja não traduz ser crente em Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. Você se entende servo de Deus e serva de Deus. Você crê no Filho, você crê na salvação operada por Jesus, você declara que Ele é o seu Senhor e Ele é o Senhor da sua vida, você ama a sua palavra, ela fala, ela te dirige, ela determina seu ir e vir, ela te inspira. Dê glória a Deus. Ele te escolheu nos dias da eternidade. Dê glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Queria desafiar você a convidar outros para ouvir a palavra do próximo domingo, 17h30. O título é Encontro. Chame o crente fraco, o crente desviado, o crente que tem certezas. Chame o não crente para ouvi-la. Convide-o a entrar na página. Ore por ele. Peça que ouça, que gaste uma horinha, domingo que vem, às 5h30, para ouvir a palavra Encontro. E ore por essa vida, ou compartilhe depois que você ouvir, para que alcance todos os que são eleitos e os convide ao arrependimento em Cristo Jesus. Deus te abençoe e guarde. Obrigado por sua participação. Estejamos juntos domingo e na próxima quinta-feira, querendo Deus, você orando por nós, nós orando por você. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém, querida. Amém.